Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa feito com muito carinho para você. Você que quer estudar a Palavra de Deus. Você que quer ter certeza das coisas espirituais e conferi-las nas Escrituras. Estamos estudando o Evangelho de João, versículo por versículo. Pois o Evangelho de João nos mostra Jesus como Deus, o Filho de Deus que se tornou homem, habitou entre nós, deu a sua vida ali na cruz do Calvário, ressuscitou e assentou-se à destra da majestade de Deus. Sim, e estamos estudando sobre a morte de Jesus, sobre a sua crucificação. No programa de hoje falaremos sobre a escrita de Pilatos. Que vem a ser isto? Qual a importância do que Pilatos escreveu? Vamos ver? Deixe seu coração aberto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós vamos vendo que as Escrituras reservaram um grande espaço para falar sobre a crucificação do Senhor. Hoje vemos, por exemplo, o islamismo dizendo que Jesus foi apenas um profeta, que ele não é o Filho de Deus, dizendo que ele não morreu na cruz, mas sim, a Bíblia nos mostra com detalhes como foi a crucificação do Senhor Jesus, mostrando-nos a sua prisão, mostrando-nos o seu julgamento, a sua condenação e passo a passo como ele foi crucificado. Vamos ver hoje aqui em João capítulo 19, a partir do versículo 17, falando sobre algo muito importante nesta história da crucificação de Jesus. Diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos também escreveu um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Nós vamos ver a importância disto na crucificação de Jesus. Pilatos manda escrever, colocando no cimo da cruz, e aqui nós temos exatamente como era a cruz do Senhor. Porque muitos dizem: a cruz era apenas uma estaca, com os braços presos, as pernas presas. Sim, muitas vezes deixava a pessoa ali numa estaca para morrer. Algumas cruzes eram como um X. Sim, muitas cruzes eram como um X. Mas a de Jesus era exatamente como nós vemos, a cruz mesmo, porque Pilatos colocou no cimo da cruz essa tabuleta. Ele colocou um escrito. Se fosse um X, não teria como. Não era apenas uma estaca, porque os braços do Senhor foram abertos, suas mãos foram perfuradas. Ele foi transpassado, transpassaram-lhe as mãos e os pés. Em uma estaca apenas não teria necessidade, não teria nem como cravar as mãos. Então nós temos exatamente como era o formato da cruz onde o Senhor fora colocado. João e todos os outros três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, também
mostram a crucificação do Senhor e falam a respeito de todos os detalhes, cada um colocando um pouquinho de cor a mais, cada um trazendo detalhes, mostrando-nos a realidade daquele momento tão tremendo, mas daquele momento tão importante para a minha salvação, para a sua salvação, para a salvação de toda a humanidade. Diz o texto que tomaram Jesus e ele próprio, carregando a cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, no hebraico Gólgota. Calvário, uma palavra grega, e Calvário é um lugar chamado da caveira. Quando nós vamos a Israel, nós vemos lá aquele monte, muito possivelmente o Monte Calvário, certamente o Calvário, com aquele formato como os olhos, o nariz, como uma caveira mesmo. Aquele monte parecia uma caveira. Era um lugar separado, um lugar onde eles matavam condenados, onde Roma operava a crucificação dos malfeitores, dos bandidos, dos homicidas, das pessoas condenadas por Roma, naquele monte chamado Calvário, ou lugar da caveira, ou Gólgota em hebraico. É interessante percebermos algo que na anatomia de cabeça, os ossos da cabeça, todos os nossos ossos do crânio, os ossos que cobrem ou que alojam o cérebro humano, estes ossos são chamados calvária. Formam a calvária, o assoalho do cérebro e a calota craniana. Calvária, o que aloja o cérebro. E nós vemos que foi exatamente ali naquele monte que havia uma gruta onde Jesus foi sepultado. Jesus, ele é a cabeça da igreja, mas a cabeça não a cabeça acima do pescoço. Ele é o cérebro. O cérebro que conecta através das sinapses nervosas, através dos neurônios, com todo o corpo. Desde a unha, desde o nosso couro cabeludo, até a planta dos pés, tudo isso inervado, recebendo vida, ordem para mexer, para movimentar, para agir do cérebro. Calvária, Calvário, o lugar onde o Senhor foi crucificado e sepultado. E diz que ali crucificaram Jesus com mais outros dois malfeitores, 2 ladrões, homicidas, ali estavam à direita e à esquerda de Jesus. Mas é interessante que João coloque este detalhe, os evangelistas colocam este detalhe, que Pilatos escreveu algo e mandou colocar no cimo da cruz. Pilatos escreveu em hebraico, em grego e em latim. Escreveu Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Os principais dos fariseus, eles ficaram incomodados com aquela escrita, ficaram incomodados com o que estava ali e pediram a Pilatos, não tira aquilo, coloque que ele disse, eu sou o Rei dos Judeus. E Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. Talvez em latim, talvez no grego, o significado não tivesse tanta importância, mas no hebraico era revelador o que Pilatos colocou ali naquela tabuleta. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Em hebraico, se usavam muito acrósticos. Acrósticos é quando se pega a primeira letra de cada palavra. E se formam palavras, e se formam enigmas. E cada uma das letras de Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, formava exatamente o nome de Deus revelado a Moisés. O tetragrama, JH e VH. Jesus Nazareno, Rei
dos judeus. Exatamente ali estava o tetragrama, o nome de Deus. Eles não podiam aceitar isto. A condenação de Jesus foi exatamente esta, diante do sumo sacerdote. Ele rasgou suas vestes quando disse, ele blasfemou, porque ele disse que ele é o Filho de Deus. A condenação de Jesus, o processo de Jesus foi, ele é o Filho de Deus. Eles disseram, é uma blasfêmia. E a inscrição que Pilatos mandou colocar era também o processo do Senhor. Ele é o Rei dos Judeus. Então a história começa com o rei. Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Disseram os magos em Jerusalém, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Onde está o Rei dos Judeus? Onde está aquele que vai mudar a história do mundo? Onde está aquele que vai governar sobre toda a terra? Onde está o prometido por Deus, Rei de Israel? Onde está? Viemos adorá-lo, viemos com ouro, incenso e mirra. Ouro simbolizando a realeza, a glória de Deus. Incenso simbolizando que ele haveria de ser sacerdote, haveria de estar sendo mediador entre Deus e os homens. Mirra dizendo que ele haveria de sofrer, haveria de ser levado à morte pelo seu povo. Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Assim começa a história de Jesus e assim termina o seu ministério terreno. Ele blasfemou. Ele disse que ele é o Filho de Deus. Ele disse que ele se fez um com o Pai. Ele deve morrer. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Tem a natureza divina e a natureza terrena. E Pilatos colocou o nome de Deus na inscrição. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A primeira letra em hebraico desta frase. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você já tem seu nome lá no livro da vida? Vamos orar? Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. E ore comigo dizendo assim, Senhor, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Ele veio ao mundo e deu a sua vida em meu lugar, para me trazer a salvação e a vida eterna. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo da vida que tenho vivido até agora e eu me entrego a Ele hoje e para sempre. Te dou, Senhor Jesus, a minha vida. Entra no meu coração, lava-me completamente de todo pecado, purifica-me de toda iniquidade e dá-me um coração puro, semelhante ao Teu. Eu me entrego a Ti para ser Teu para sempre. Amém. Pai, as pessoas que nos assistem, que necessitam de cura, libertação, provisão da Tua resposta, atende-os, livra-os, cura-os e dê-lhes a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.